nós trabalhamos com uma psicologia espiritual. O que é essa tal de psicologia espiritual? Essa psicologia espiritual, ela nos diz que nós somos responsáveis por nós mesmos. A culpa da nossa vida, dos problemas da nossa vida, da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas que conviveram conosco e que convivem conosco, todas as pessoas são corresponsáveis pelas nossas felicidades e pelas nossas desgraças. Mas nós somos senhores do nosso corpo e da nossa mente. Isso significa que, apesar do pai e a mãe ter responsabilidade para conosco, apesar de marido, esposa, amigo, inimigo, ter algum papel na nossa personalidade, nos nossos defeitos, nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente saiba que quem vai ser julgado, quem vai ser preterido pelos nossos erros, seremos nós mesmos. Então nós é que temos de fazer boas escolhas para não errar. Assim também, quem é que vai receber as recompensas pela nossa boa vida somos nós mesmos. E toda vez que a gente acerta, nós angariamos amigos e angariamos recompensas. Essas recompensas nem sempre recebemos na hora, mas nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas que veem tudo que a gente faz. E na hora da nossa maior precisão, eles nos ajudam. Muitas das coisas que nos acontecem já é intervenção divina, já é proteção divina. E muitos perigos a gente escapa, mesmo sem perceber. Nesse período que eu estive de férias, eu vim de Correntina, fui visitar com minha esposa, com o pai dela. A gente esteve lá em Correntina, passamos um período agradável, fomos no Rio. E quando retornamos, eu passei apenas um período de apuro, numa ultrapassagem. Eu calculei, dava para passar. Não sei se eu calculei errado ou os carros que estavam na outra faixa estavam muito mais velozes do que eu imaginei. Porque tem gente que anda 110, 120 tranquilamente. E tem uns que andam 150, 160 quilômetros como se não tivesse amanhã. E eu fiz o meu cálculo, acelerei, o carro demorou um pouquinho a acelerar. Esse carro ele tem esse defeito. E quando eu peguei velocidade eu vi que não ia dar. Mas mesmo assim eu pisei fundo e Deus do comando. E virei, saí na frente, praticamente fechei o ônibus e fui embora, tá? Graças a Deus não aconteceu um acidente. Eu tenho a impressão que foi também intervenção divina e intervenção dos amiguinhos que não gostam do bem. Algum inimigo espiritual meu, ou me perturbou a mente, ou fez com que os outros acelerassem e quase acontecesse um acidente grave. Mas graças a Deus, assim como existe força do mal, existe força do bem. E aí no derradeiro segundo, eu consegui sair da manobra que eu fiz e consegui vir tranquilamente. É desnecessário dizer que o resto do caminho eu andei 80, 100, bem devagarinho por uma pista de 110, 120, que o pessoal anda 110, 120, 130, 140, Eu vim bem pianinho, não querendo ultrapassar mais ninguém. Então, na vida, nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Eu sei que tem intervenção divina dos bons espíritos e dos maus espíritos, porém, se tivesse acontecido um acidente, eu que seria o responsável. Porque apesar de eu calcular que dava, a prudência diz, sempre tenha uma margem de segurança. Quando não se tem a margem de segurança, o culpado é quem está, no caso do carro, no volante. Quando a gente não tem margem de segurança na vida, nós somos responsáveis pelo prejuízo que causamos. Então nós estamos vivendo em uma realidade na qual nós somos responsáveis. Isso é bom a gente saiba, que não podemos acusar ninguém, não podemos culpar ninguém pelos nossos erros. Certamente as pessoas nos atrapalham, certamente as pessoas nos influenciam, mas nós somos senhores de nós mesmos. Isso significa que nós temos que aprender a tomar as nossas próprias decisões. Nós temos que aprender a buscar soluções. Não é porque somos casados que o marido vai deixar a responsabilidade para a mulher e a mulher vai deixar a responsabilidade do marido resolver. Às vezes o marido não dá conta de resolver, às vezes a mulher não dá conta de resolver. E é por isso que estão casados, para que um ajude o outro. Porém, nós temos de ter isso em mente.
Eu estou aqui na Terra, sou plenamente capaz de resolver qualquer problema na minha vida. E nessa condição, eu tenho que buscar essa solução por mim mesmo. Seja através de um empréstimo, seja pedindo um perdão, seja procurando mais um emprego. Eu não sei, cada um tem seu problema, cada um tem a solução adequada para si. Então nós é que temos de ter esse conhecimento, essa certeza. Nós temos que buscar a solução. Na vida, existem pessoas que vivem preocupadas com o amanhã. Eu assisto de vez em quando o TikTok e eu acho interessante porque eu tento buscar alguma coisa boa dentro dele, alguma informação boa que eu possa usar na minha vida, que eu possa usar até numa palestra. Esses dias eu estava assistindo o professor Clóvis Tavares. Não, professor Clóvis, não é Clóvis Tavares não. Clóvis Tavares é outro que estava estranho. Eu estava assistindo o professor Clóvis. E ele falou que existem alguns estudantes que, por exemplo, fazem curso de Direito, que quando entram na faculdade já entram preocupada que no final do curso vão ter que fazer um exame da ordem, vão ter que fazer uma prova, uma grande prova, como se fosse um vestibular. Existem outros alunos que entram e vivem o dia por vez, sem se preocupar com aquele dia do amanhã, sem estudar ou se preocupar no exame da ordem. Então existem dois tipos de pessoas, uma delas que são ansiosas, preocupadas, existem aquelas que não estão nem aí para a vida, vivem um dia de cada vez. E para nós, a mesma coisa. Existem pessoas que estão preocupadas com as contas no final do mês, estão preocupadas com o dinheiro, né, que vai ter que pagar, enfim, estão preocupadas com a vida, com o final do mês, com a aposentadoria, se vai ter uma viagem, já começa a se preocupar com a viagem. E tem outras pessoas que não se preocupam com o amanhã. Elas vivem o hoje como se não houvesse amanhã. E aí, se tiver bebida, bebe todas. Se tiver comida, come tudo que puder. Então, são aquelas pessoas imediatistas. Uma e outra sofre. Por que sofre as duas? O ideal é a gente conseguir aproveitar da vida o que ela nos oferece. Isso nos coloca, nos projeta a ideia de que temos que viver o hoje. Eu também falo isso muitas vezes, que nós não temos amanhã. A gente está planejando uma coisa para amanhã, mas a gente pode morrer. Pode ser que recebamos uma ligação agora e temos que fazer outra coisa. Então, existem muitas coisas na vida, no futuro, que nós não dominamos. E por não dominar o amanhã, o ideal é viver o presente. Então, eu prego muito isso. Porém, aquela pessoa que só vive do presente, sem se preocupar com o final do mês, o mês chega na metade e já não vai ter dinheiro. Né? Chega na metade da vida e já não vai ter saúde, porque aproveitou tudo na infância. E nós temos sempre que nos lembrar que nós somos espíritos eternos. E por sermos eternos, nós temos que botar o pé no hoje, mas olhar o amanhã, planejar o amanhã, se preparar para o amanhã, viver bem o hoje, mas pensando também no amanhã. Então essa tem que ser a nossa realidade. A psicologia espiritual está sentada em três bases. Uma, a continuidade da vida, que nós continuaremos existindo, independente do corpo físico. Esse corpo é momentâneo. Isso que eu estou falando é importante, já foi falado em inúmeras palestras nossas. Se eu vou continuar, eu tenho que continuar buscando uma coisa chamada felicidade. Eu tenho que estar bem aqui, eu tenho que estar bem com as pessoas que eu convivo. Porque eu sou eterno. Se eu sou eterno, eu quero estar bem hoje. Eu não quero estar bem quando eu morrer. Eu vou para o céu, vou para o paraíso. No tempo certo eu vou chegar lá no futuro, mas não estou lá no futuro, eu estou vivendo o presente. Isso significa que eu tenho que estar bem com minha esposa, com meus filhos, com as pessoas do meu trabalho, hoje. Não quando eu aposentar, não quando eu morrer, não no futuro, mas o hoje. Então eu tenho que me vigiar para sorrir, para me alegrar, para me divertir. Não é que a vida tenha que ser eterna felicidade, seja eterna diversão, mas fazer do meu trabalho uma diversão. Já que eu tenho que trabalhar, vou rir, vou conversar, vou contar até uma piada no meio do trabalho, sem deixar de ser profissional. Eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas se eu posso fazer ouvindo uma música, conversando com alguém,
eu vou preferir ter uma vida mais amena, mesmo cumprindo as minhas obrigações. Eu vou colocar na minha mente que eu tenho que ter felicidade dentro da minha casa. A casa não é local de grito, não é local de choro, de sofrimento. Vai ter sofrimento na vida? Claro que vai ter. Mas adianta ficar reclamando, chorando porque não tem pão, não tem café. O café vai aparecer porque eu estou chorando, eu estou reclamando? Não vai aparecer. Gritar não traz dinheiro, não resolve problema. Então nós temos de ter isso em mente. Eu não posso ser um propagador do desequilíbrio da minha família, porque se minha família estiver desequilibrada, eu vou estar desequilibrado. Então eu tenho que estar bem, volto a falar, com minha esposa, com meus filhos, com aquelas pessoas que eu convivo. E se alguém vier com alguma ofensa, eu vou falar, opa, peraí, calma, eu estou de paz, eu sou de amor, eu não quero briga. Ou então deixa a pessoa falar o que ela quiser, meia hora que ela quiser reclamar, ela vai cansar, porque se eu não tenho dinheiro para dar, o dinheiro não vai surgir porque alguém está reclamando. Se alguém está reclamando, não vai surgir a solução. Não adianta gritar, reclamar, espernear. Então se a pessoa não me respeita e começa a gritar comigo, brigar comigo, deixa a pessoa falar o que quiser, vou tomar uma água, vou lavar uma louça, deixa a pessoa até falando sozinha. Se eu tiver condição, eu falo alguma coisa para ela. Fala assim, olha, me respeita, sou mais velho que você, sou sua mãe, sou seu pai. Eu converso com ela se ela tiver abertura para me ouvir. Se não tiver, eu calo, deixo a pessoa falar sozinha. Infelizmente, a melhor solução. Porque eu tenho que valorizar o quê? O meu equilíbrio. Não falo para vocês sair de perto de pessoas que não prestam, porque é natural isso acontecer. Se eu não bebo, as pessoas que bebem naturalmente vão se afastar de mim, porque eles vão trazer a bebida, vão falar sobre bebida. Eu não vou beber, eu não vou conversar sobre, eu não tenho interesse no assunto. Naturalmente as pessoas que bebem vão se afastar de mim, as pessoas que usam droga vão se afastar de mim, as pessoas que traem vão se afastar de mim, as pessoas que jogam vão se afastar de mim. A partir do momento que eu alimento um vício na minha vida, seja qual for, eu vou atrair pessoas que pensam como eu penso, que fazem o que eu faço. Se eu não quero alguém perto de mim, basta não proceder como as pessoas erradas procedem. Eu vou procurar proceder certo, para que as pessoas boas, as pessoas que me alegram, que gostam da minha convivência, vão se aproximar, porque elas vão pegar um conselho meu, vem me visitar, vem compartilhar alguma ideia. E aquelas pessoas que não têm sintonia comigo vão se afastar. No Espiritismo nós temos a ideia da família material e da família espiritual. A família material, nós não temos como escapar, nós já nascemos com ela. É o pai, a mãe, o irmão e depois, por escolha própria, o marido, a mulher. Então nós escolhemos a família material. Porém, a família espiritual são todos aqueles que nós gostamos de conviver e que gostam da nossa convivência. Essa é a nossa família espiritual. Então nós temos que buscar essa família espiritual, ficar na companhia daquelas pessoas que gostam da gente, seja na religião, seja na casa de amigo, seja aonde for, nós temos que buscar essa boa convivência no dia a dia. Lembrando, nós somos eternos. Isso quer dizer que, ao longo do caminho, mesmo os desequilibrados, pessoas que nós não gostamos dela, elas vão se aproximar para nos tentar, para nos desequilibrar. Porém, para serem também influenciados por nós, para serem modificados por a gente. Por isso que eu falei, não se afasta de pessoa desequilibrada. Porque os desequilibrados vão procurar outros desequilibrados na companhia deles, vão procurar o mesmo erro, o mesmo vício. Porém, na hora que o desequilibrado quer mudar, ele busca pessoas boas para ajudar nessa mudança. E é por isso que os desequilibrados muitas vezes nos procuram, se aproximam de nós ainda com o desequilíbrio deles. E é a hora que nós temos de dar um bom conselho, dar uma boa orientação, ajudá-los na medida da nossa capacidade a sair do vício, do erro, da traição, do jogo, da mentira. É a hora que a gente tem para aconselhar. Então, se Deus colocou em nosso caminho pessoas boas, alegres, positivas, graças a Deus, vamos aproveitar a boa convivência. Porém, se Deus traz para nós pessoas desequilibradas, de duas uma,
ou ele está nos testando para ver se a gente cede ao mal e volta aos desequilíbrios, ou ele nos está trazendo uma oportunidade de trabalho, na qual nós podemos ajudar na vida daquele desequilibrado que vem até nós. É hora que a gente se mantém firme em nossa postura, conversa, alegra, conta uma piada, porém chama a atenção da pessoa. Para de beber, para de fumar, para de trair, para de mentir. E a gente vai indo no dia a dia até que ocorra uma grande mudança na vida da pessoa, porque as mudanças ocorrem. Ninguém é sofredor eternamente, ninguém é devedor eternamente, ninguém é viciado eternamente. Chega um momento que a pessoa modifica. E aquele que do passado era criminoso, que era alcoólatra, que era drogado, que era ladrão, ela se converte. Na igreja evangélica nós estamos cheios de casos disso. Pastor de hoje, ex-bruxo, ex-assassino, ex-viciado, e eles vão falando da vida deles, mostrando que é possível a mudança. Então nós temos essa capacidade de mudar. Até hoje, nós estamos nesse estado que nós nos encontramos hoje, de evolução por nossa escolha. Mas mesmo nesse estágio bom que nós estamos, que aqui eu acho que ninguém bebe, ninguém fuma, né? Ninguém trai, nós estamos já nesse nível ótimo de evolução, muito maior do que muita pessoa, só que não é suficiente, nós podemos evoluir muito mais. Então nós estamos acomodados nesse nível de evolução, mas vai chegar um momento da virada, que a gente vai evoluir ainda mais. Mas como é que a gente vai evoluir? Se eu não sei ler, vou aprender a ler. Eu estou com quantos anos? 70, 80 anos? O que te impede de aprender a ler com 70, 80 anos? Nós somos espíritos eternos e por sermos eternos, sempre temos tempo para aprender alguma coisa, não importa a nossa idade. Então sempre há tempo de fazer alguma coisa nova, de crescer um pouco mais aqui na Terra. Se eu tenho vontade de me tornar pedreiro, não importa a idade. Se eu já estou com 70 anos, 80 anos, não importa. Aprender a costurar, aprender a ser pedreiro, aprender qualquer coisa. O que nós não podemos fazer é nos acomodar. Na vida, nós somos eternos. Tivemos nossos pontos de mudança no passado, que paramos de beber, paramos de fumar, corrigimos alguns erros. Entramos nesse marasmo, nessa acomodação de agora. Temos que lembrar, a vida continua, vamos evoluir, buscar evoluir cada vez mais. A psicologia espiritual fala, continuidade da vida é a primeira base. A segunda base, a reencarnação. Se eu continuo existindo, isso significa que eu vou ter que renascer. Por que eu vou ter que renascer? Eu não poderia continuar eternamente no mundo espiritual? Poderia. Porém, a evolução no mundo espiritual, que também acontece, ela precisa passar por um laboratório, um teste. É como se lá fosse a teoria e aqui fosse a prática. Lá, de certa forma, tudo é bom. Tudo para evoluir é fácil, é prático. Porque o espírito vai estar em um local com amigos, com pessoas que pensam como eles pensam, ou para o mal ou para o bem. Se é drogado, vai estar junto com os drogados. Se é um espírito bom, vai estar com espíritos bons. Então é fácil evoluir numa cidade como o nosso lar. É fácil evoluir nas cidades evoluídas, junto a espíritos bons. Só que para saber se a gente realmente aprendeu, o único jeito que nós temos é renascer na Terra. E aqui nós enfrentamos o verdadeiro teste. Primeiro, o corpo físico. Esse corpo é limitador. Nós não podemos voar com o nosso pensamento. Nós temos que andar de um lugar para outro. Isso já é o primeiro obstáculo. Eu quero ir para a igreja, quero ir para o centro espírita, quero ir até para uma consulta. Mas eu tenho que sair de minha casa, pegar um ônibus e ir até o local. Muitas vezes vem uma coisa chamada preguiça. Amanhã eu vou, depois eu vou. E a gente muitas vezes desiste de fazer o que gostaríamos de fazer. Então, grande parte dos nossos sonhos deixam de ser realizados simplesmente porque a gente deixa para depois. A gente tem a vontade de fazer, mas vem a preguiça, depois eu faço. E quando vem essa preguiça, que é o primeiro obstáculo, muitos espíritos dormem uma vida toda e não fazem nada, não evoluem. Nós temos muitas encarnações estacionárias,
de pessoas que não fizeram nada pela própria evolução. É como se fosse uma encarnação perdida. Não fizeram mal, ou seja, não agravaram a vida delas, mas também não fizeram nenhum bem. O corpo físico também tem uma outra dificuldade, porque nós vamos encontrar espíritos ao nosso redor de diversos níveis. Nós vamos encontrar aqueles que nos dão a mão, que nos ensinam, que nos educam, que nos tratam com carinho, que nos chamam a atenção, pensando na nossa evolução. Nós vamos encontrar também os convites para o erro, os tentadores. Os tentadores aparecem na nossa casa. Alguém que chama, vamos tomar uma cerveja, vamos fumar um cigarrinho, vamos passear nas casas de tolerância, ver as primas, vocês entendem? Então, existem aqueles que vão nos conduzir para os bons caminhos e aqueles que vão nos conduzir para o bom e para o mau caminho. É aquela pessoa que vem na nossa porta falar fofoca da vida alheia. E se a gente não se vigia, nós também começamos a falar sobre a vida alheia. Cada um de nós, tudo bem, podemos aprender com os erros dos outros, mas quando temos prazer em ouvir as coisas erradas da vida, quando não conseguimos tirar nenhuma lição de proveito, nada para nós, nada que possa falar, nós possamos falar de proveito para outra pessoa, então não vale a pena ouvir a informação. É como se fosse uma informação inútil, como se fosse um conjunto de lixo que a gente vai acumulando em nossa cabeça. Nós estamos passando numa época de polarização política. Como assim? Nós saímos de um governo Bolsonaro, entramos no governo Lula. Tem aqueles que defendem o governo Bolsonaro e tem aqueles que defendem o governo Lula. E se a gente for parar para ouvir tanta coisa que faz, a gente só vai pegar lixo, porque é muita, cada um quer levantar o maior podre do outro. E a gente vai ouvindo aquilo e vai tomando partido ou não, porque o Lula, porque o Bolsonaro, e a gente vai ouvindo aquele negócio, vira uma tempestade mental inútil para a nossa vida. Bolsonaro não está nem aí para nós, Lula não está nem aí para nós temos que pagar nossas contas com o dinheiro que a gente recebe, com a vida que nós temos. Se ele vai ser preso, vai ser solto, se vai ser bom, se vai ser ruim, esperamos nós que quem estiver lá no governo faça o melhor para o povo brasileiro. Porém, se a gente ficar prestando atenção na vida deles, a gente esquece de prestar atenção na vida nossa. Eu tenho meus problemas, meus filhos têm problemas. Eu prefiro prestar atenção no problema dos meus filhos, que eu posso interferir, que eu posso me envolver com eles, do que prestar atenção em uma série de lixo que vai acumulando na minha cabeça a respeito de Bolsonaro e Lula. Que Deus os abençoe para que eles tenham a melhor vida possível, que eles evoluam bastante. Mas eu tenho que prestar atenção na minha vida. Isso é importante. Então, na vida, o corpo físico é um grande trave. A reencarnação ela é necessária por isso, porque a gente vai ter muitas limitações produzidas pelo corpo físico. E nós vamos ter que superar a nossa vontade, a nossa preguiça. Para que eu possa aprender, eu tenho que estudar. Para que eu ganhe dinheiro, eu tenho que trabalhar. E se eu não tenho trabalho, ninguém me dá trabalho, ninguém dá emprego, eu tenho que começar a trabalhar por conta própria. É a solução. Tá? Mesmo que seja vender uma balinha, mesmo que seja, enfim, temos que buscar as nossas soluções, porque existem soluções, até conseguirmos pelo menos a nossa aposentadoria. Um dia a gente aposenta, não é que a gente vai aposentar para o mundo, agora eu posso descansar, porque se descansar morre, não é isso. A gente sempre vai continuar trabalhando, mas até chegar na idade da aposentadoria, nós temos que nos coçar, temos que trabalhar, temos que buscar por onde, para não nos tornar pesado para ninguém. Quem pode se tornar pesado para outra pessoa? Uma criança que não tem a capacidade de evoluir, de ganhar o próprio dinheiro. Ela tem capacidade de evoluir, só ela não tem capacidade nem compreensão para trabalhar, para ganhar dinheiro. A lei proíbe que ela trabalhe. Uma pessoa bem velha, que já está cansada, doente, aquela pessoa que realmente não tem condição, ela pode sim ser e deve ser amparada pela família, pela sociedade, principalmente pela família, e os doentes. Então quem é doente não tem a mínima capacidade, pode ser amparado pela sociedade. Quem é muito velho pode ser amparado pela sociedade. Quem é muito novo pode ser amparado pela sociedade. Então se a gente está aqui nesta encarnação, nós temos que buscar ter independência, tomar nossas próprias decisões, conseguir o nosso próprio dinheiro, independente de ser homem ou ser mulher.
uma briga, não é briga não, uma conversa que eu tive várias vezes com Simone, que eu acho que toda mulher deve trabalhar. Ela às vezes discorda, o trabalho da mulher é muito pesado, é cansativo dentro do lar. A mulher já faz muito, às vezes muito mais que o homem, concordo com ela. Mas na sociedade que nós vivemos, nos tempos que nós estamos, é necessário a mulher ter uma coisa chamada independência. Além de ajudar a família, de ajudar o marido, ela tem que decidir. Ela quer comprar uma roupa, vai ficar falando para o marido: pelo amor de Deus, meu marido, olha, minha roupa de baixo está toda cheia de buraquinho, né? Olha essa roupa que eu vou sair, né? Já está mais velha que tudo, já não tem condição nenhuma. Tem muita mulher que tem que ficar implorando para o marido para conseguir as coisas básicas. E tem muito marido que desrespeita a mulher, não compreendendo as necessidades dela. Então eu sempre falo para as mulheres, para minha esposa, que a obrigação da mulher também é arrumar um emprego, mesmo que seja de meio período, mesmo que seja período integral, não importa, seja diarista. Por que isso? Porque a mulher tem necessidade de ter uma autonomia, uma independência do marido. Se ela puder, ela ajuda a família. Se ela não puder, pelo simples fato dela ter o dinheirinho dela, comprar as coisinhas dela, já está ajudando a família. Mesmo que ela fala assim: essa mulher é egoísta, não dá nada para ninguém. Mas pelo simples fato dela não ser pesada para ninguém, porque ela compra desodorante, compra roupa de baixo, roupa dela íntima, compra as coisinhas dela, ela já não é pesada para o marido, tá certo? Então eu falo muito isso. Então na Terra nós temos a necessidade dessa tal reencarnação, e ela vai nos moldando, vai nos forjando, vai nos preparando para a vida. A reencarnação é boa, já falei tantas vezes aqui, porque a gente pode vir tanto como homem, como mulher, tanto podemos vir rico como vir pobre, e não vamos dizer assim, a prova do rico é mais fácil porque ele tem o dinheiro. Tem muito rico que vive na miséria, apesar do dinheiro que ele tem, apesar de ele ter abundância das coisas, não tem abundância de amor, não tem abundância às vezes de saúde. Às vezes ele é um cara desconfiado, não pode ter nenhum amigo, porque ele fica sempre preocupado que alguém vai tirar vantagem dele. A prova da pobreza é difícil, principalmente quem está na miséria. Mas se a gente vai observar quantas casas pobres, o conceito humano, tem felicidade. A pessoa festeja, brinca, ri, tem aniversário, faz lá, inventa um bolinho lá de qualquer jeito, joga uma vela por cima, aquele negócio todo meio torto lá, mas todo mundo ri, diverte, porque é uma festa gostosa, porque na casa existe amor. Não é porque tem abundância, tem riqueza, significa que tenha felicidade. Inclusive, muitos dos ricos reclamam por não serem felizes. Então essa é uma realidade. Então a base da psicologia espiritual, continuidade da vida, a reencarnação e a terceira base, tão sólida como as duas primeiras, é a chamada mediunidade. Como assim mediunidade? Mediunidade nos diz que todos nós somos médios. Ah, mas Kardec lá no livro dos médios fala: médio todos somos, porém podemos atribuir esse nome apenas àqueles que demonstram sensibilidade, demonstram capacidade de trabalhar mediunicamente. Então Kardec ele limita a ideia da mediunidade. Porém eu afirmo para vocês, nós todos somos médios, porque todos nós sofremos a influência espiritual. Nós todos, muitas vezes, são os espíritos que falam através da gente. Não somos nem nós que estamos falando, nem nós que estamos agindo. Quantas vezes eu vejo uma pessoa alcoolizada que fala: eu não lembro o que eu fiz, eu não lembro o que eu falei. Ou eu bati naquele impulso, foi a bebida que falou mais forte em mim. Eu concordo que a bebida tem um papel predominante, porém nada mais, nada menos foi que ele se transformou em instrumento dos espíritos. E naquele momento que ele estava tomado pela bebida, pela droga, ele estava tomado também por espíritos malfazejos, espíritos criminosos que se apossaram do corpo dele e fizeram com que ele agisse de maneira violenta, que ele utilizasse de uma faca, de alguma arma e matasse outra pessoa, agredisse outra pessoa. Isso é mais comum do que a gente imagina. Muitas das pessoas são possessas, dominadas. Não vou falar por demônio, mas por espíritos ruins. Vocês sabem, eu não acredito na existência do demônio, a não ser que a gente admita que o demônio sejamos nós mesmos. Toda vez que a gente pratica o mal, toda vez que a gente busca o mal, nós estamos sendo demônios.
E no mundo espiritual, em espíritos, se eu busco o mal, se eu faço o mal, eu sou um demônio. Mas ao mesmo tempo que eu sou um demônio, eu posso me transformar em anjo, porque a consciência pode pesar e eu posso me modificar. E eu um dia serei um anjo. À medida que eu vou me conscientizando de que a vida continua, que não vale nada, não vale fazer erro, nada errado, mas sim buscar a verdade, buscar o bem, buscar o equilíbrio. E quando eu busco o equilíbrio, eu busco o bem, eu estou indo para o caminho bom, eu evoluo. Não existe nenhum espírito chamado demoníaco que não vai evoluir, não vai se transformar em anjo. Não existe nenhum espírito mau que esteja nos influenciando, que um dia a consciência dele vai pesar e ele vai se modificar. De qualquer forma, nós somos médios e sofremos a influência dos espíritos. Espíritos bons nos influenciam para o bem, espíritos maus nos influenciam para o mal. Só que nós somos responsáveis por esse corpo. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. O que os espíritos podem fazer? Eles podem sugerir. Se eu acato a sugestão, se eu tenho sintonia com a sugestão, eu posso tanto ir para o bem como para o mal. Mas eu sou o senhor de mim mesmo. Quem irá para a cadeia se eu matar alguém vai ser eu, não vai ser o espírito que me influenciou. Se eu ganhar na loteria pela influência de um bom espírito, que me soprou os números, quem vai ficar rico sou eu, não vai ser o espírito. Então, tanto a recompensa como o castigo, eu é que vou responder, eu é que vou receber. Isso significa que eu sou responsável por mim mesmo nesta encarnação e por isso eu tenho que tomar sempre boas escolhas. Então, nós estamos na Terra aqui para aprender a evoluir. E como é que a gente evolui? Aprendendo a se conhecer. O que é o meu defeito? Quais são os meus defeitos? De vez em quando temos que fazer essa avaliação. Meu defeito é a mentira, meu defeito é a droga, a bebida, meu defeito é roubar, meu defeito é enganar, trair. Então, se eu sei o meu defeito, eu vou tentar descobrir o que me faz agir de maneira errada e evitar tudo que me faz agir errado. Se meu defeito é mentira, eu vou evitar conversar com aquelas pessoas que me fazem mentir. Se não tiver como evitar mentir, ou correção, se não tiver como evitar estar em contato com as pessoas que me provocam a vontade de mentir, eu tenho que aprender a me calar, que é melhor não falar nada do que falar besteira, falar algo que eu vou me arrepender. Então, se estamos aqui na Terra, é um trabalho de evolução para nós. Nós estamos indo para uma maturidade espiritual. E para atingir essa maturidade espiritual, nós temos que nos conhecer. E nós temos de planejar o que nós queremos para o nosso futuro. O que eu quero ser daqui a 5 anos? Nós estamos muito acanhados. Pensa assim, eu quero sobreviver até o final do mês. Nós estamos vivendo uma vida imediata. Isso é bom? É. A gente vai curtindo a vida, um mês após o outro. Porém, se a gente quer realmente evoluir, vamos pensar adiante. O que eu quero ser daqui a 5 anos? O que eu quero ter daqui a 5 anos? E aí começar a trabalhar para isso, para o meu futuro. Não existe limite para a minha capacidade. Não existe limite. O limite que existe sou eu mesmo que coloco em mim. São as crenças limitantes. Eu não sou capaz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho possibilidade. Qualquer um que tenha uma vontade de viajar, um dia vai conseguir viajar. Ou pedindo carona, ou juntando dinheiro. Qualquer um que quer aprender a ler, aprende. Demora? Demora. Ninguém aprende de um dia para o outro. Às vezes demora um ano para a criança ser alfabetizada, para ela aprender as primeiras linhas. Às vezes demora 2 anos para um adulto que já está com a mente mais fraca aprender a ler, aprender a escrever. Pode ser mais demorado, mas se ela quiser, qualquer adulto, qualquer criança aprende a ler e escrever. Mas tem que querer. Se falar, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou nunca ser capaz. Nós tivemos aqui na Terra há pouco tempo, nosso amigo Coió, Denilson. Por várias vezes eu o convidei a aprender a ler comigo. Ele se recusava, dizendo que era muito velho, que não tinha capacidade. Ainda dei 1 ou 2 aulas para ele, e ele falou, querendo me provar, tá vendo? Eu não sou capaz mesmo. Só que faltou uma coisa chamada persistência. Ninguém aprende de um dia para o outro. Como eu falei, às vezes demora 1 ano para aprender. Mas todos nós somos capazes de aprender a ler, escrever, falar outra língua, um outro idioma. Que beleza se a gente pudesse todo mundo saber 2, 3 idiomas. Seria uma beleza. Que beleza seria se a gente pudesse viajar
para um ou outro país sem ser o nosso. É possível, mas nós temos que colocar metas na nossa vida. Daqui a 5 anos, eu quero estar aonde? Tá boa a minha casa? Ótimo, vou ficar na minha casa. Tá boa a minha vida? Ótimo, vou continuar com a minha vida. Nós vamos planejar alguma coisa para o futuro, seja materialmente, seja espiritualmente. Espiritualmente também. Porque nós temos que visar o quê? A vida futura, a continuidade da vida. Nós temos que planejar para onde a gente vai depois que sair aqui da Terra. Então, não estamos aqui de semente. Isso significa que a nossa conduta deve ser tal e qual que quando sairmos daqui nós vamos para uma cidade como o nosso lar. Uma cidade mais evoluída que o nosso lar. Vamos para cidades espirituais de luz. Essa tem que ser a nossa meta. Viver bem na Terra de maneira que, ao sair daqui, mereçamos um céu, um local bom, um local de descanso. Não vai ser descanso, porque o Espírito nunca para, nunca descansa, mas um local de felicidade para nós, porque a vida vai ser feliz, porque estaremos fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta. Dizem que Júpiter é o planeta dos músicos, os músicos que saíram daqui da Terra, Mozart, Beethoven, entre outros, foram para Júpiter continuar fazendo o que eles amam, o que eles gostam, continuaram estudando, continuaram se aperfeiçoando. E de Júpiter, eles mandam vibrações boas aqui para a Terra. Eles inspiram outros músicos que vão aprender música clássica, que vão tocar os instrumentos da Terra. As composições velhas deles, eles os inspiram, os fortalecem, os encarnados que aqui estão. Eles continuam vivendo de música, aprendendo música, se aperfeiçoando na música. Agora uma música celeste, uma música divina. Eles são espíritos felizes, porque eles continuam fazendo o que eles amam, o que eles gostam. Então, para nós também, será necessário buscar coisas boas para nós, considerando que a vida futura é uma realidade que nós vamos encontrá-la a qualquer momento. De preferência, daqui a muitos anos, mas ninguém sabe o dia da manhã. De vez em quando a gente ouve, fulano morreu, ciclano morreu, mas era tão novo, tinha só 85 anos, morreu, né? Alguns chegam, têm a bênção, a graça de chegar a 85 anos. Outros não chegam a 50, outros não chegam a 40, 30. Tem outros que morrem até na infância. E em muitos casos, gente que morre na infância. Então, só para encerrar, a nossa psicologia espiritual é assentada nessas 3 bases: continuidade da vida, reencarnação e mediunidade, que é a influência dos espíritos em nossa vida. Nós estamos aqui na Terra para o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento. Nós somos espíritos que temos que evoluir. Para evoluir, nós temos que conseguir a nossa independência. Independência financeira, independência afetiva. Não tem que depender de ninguém para estar bem, para estar alegre, para estar feliz, para estar em paz comigo. Tem que depender de mim mesmo. Se eu estiver bem e equilibrado, eu influencio as outras pessoas. Agora, se eu estiver desequilibrado, qualquer outro desequilibrado que vier para perto de mim vai me desequilibrar cada vez mais. Então eu tenho que buscar isso, a minha independência, de maneira que eu possa ajudar as pessoas em vez de ser eu o ajudado. Não é que eu não queira ser ajudado, eu quero ser ajudado. Mas é muito melhor ser o professor do que ser o aluno. Ser o médico do que ser o paciente. Eu não quero ficar internado no hospital recebendo as bênçãos de um tratamento gratuito, não. Eu quero ser o médico que ajuda o paciente lá que está sofrendo. Então é isso que eu tenho que buscar, a minha independência, a minha força, o meu dinheiro, de maneira que eu possa emprestar, possa doar, e não ser aquele que vai receber o dinheiro de outras pessoas. Vou convidar a todos a fechar os olhos um instante. Nosso amado Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Casa Maria de Nazaré, e lembrando a importância do nosso crescimento, da nossa evolução, pedindo pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos parentes e amigos, pedindo a proteção para cada um de nós. Em nome de Deus e de Maria, damos encerrado a nossa palestra.